O Círio de Nazaré é a maior manifestação religiosa da Amazônia e uma das maiores do mundo. A procissão que leva a imagem de Nossa Senhora de Nazaré da Catedral de Belém até a Basílica Santuário, no bairro de Nazaré, reúne cerca de 2 milhões de pessoas todos os anos. E esse é o tema de nosso vídeo de hoje. Vamos conhecer mais dessa grandiosíssima tradição católica do Brasil e do mundo. Por isso, peço que você deixe seu like e se inscreva no canal. No ano de 1653, os jesuítas começaram a venerar Nossa Senhora de Nazaré na região de Vigia de Nazaré, no Pará. Embora a origem seja atribuída a esse local, a instituição oficial do Círio como uma peregrinação religiosa só ocorreu no século XIX, muitos anos depois do início da devoção em Belém. Na capital paraense, Dom Frei João Evangelista, quinto bispo do Pará a 1772 a 1782, que pertencia à Terceira Ordem Regular de São Francisco, registrou em um manuscrito, atribuído ao convento de Santo Antônio dos Capuchos, em Portugal, sua conversa com Plácido José de Souza, sobre a descoberta da imagem de Nossa Senhora de Nazaré em 1700. O bispo visitou a ermida de Plácido logo após sua chegada a Belém. Segundo o documento histórico, a imagem foi encontrada no final de outubro, a poucos passos ao sul da estrada do Maranhão, perto de um riacho onde o gado costumava se saciar. O bispo relatou que naquela época os pais de Plácido ainda estavam vivos e foram enterrados às margens desse riacho. Plácido supôs que a imagem poderia pertencer a algum peregrino em viagem para o Maranhão, já que viajantes frequentemente paravam ali para beber água. Também considerou a possibilidade de a imagem pertencer a um cristão que, surpreendido por índios, tenha fugido ou morrido sem poder proteger a estatueta. A choupana de Plácido, localizada próxima à fonte de água, era um ponto de parada popular na estrada do Maranhão, e muitas pessoas conheciam a imagem, que começou a receber velas e outras oferendas. Plácido lamentava não ter recursos para criar um oratório mais digno, mas, segundo Dom Frei João Evangelista, o coração humilde era o melhor abrigo para a Rainha dos Céus. O historiador Almeida Pinto confirmou a existência desse manuscrito e acrescentou que, em 1773, Plácido iniciou a construção da segunda ermida, com a primeira pedra abençoada pelo bispo. Outras versões dos eventos também têm sido transmitidas ao longo das gerações entre os devotos. Algumas delas exploram a origem de Plácido, da própria imagem e como ela foi encontrada, incluindo relatos de retornos misteriosos da imagem. Essas narrativas variam quanto à ocupação de Plácido no momento da descoberta, descrevendo-o como agricultor, caçador, fidalgo e até mesmo como caboclo. Plácido era filho de Manuel Aires de Souza e sobrinho de Aires de Souza Chichorro, que foi um dos capitães portugueses do Grão-Pará. Ana Maria de Jesus, esposa de Plácido, era natural do Pará e filha de Fernão Pinto da Gaia, irmão de Antônio Pinto da Gaia, também capitão-mor, que supostamente doou as terras na estrada do Maranhão, que ainda hoje são conhecidas como Tinga. O milagre do retorno envolvendo a imagem de Nossa Senhora de Nazaré é uma narrativa cercada de mistério e fé. De acordo com os relatos, Plácido teria encontrado a imagem em circunstâncias diferentes. Alguns dizem que estava em uma bifurcação de um taperebazeiro, a árvore do taperebá, enquanto outros afirmam que estava em um nicho natural envolto por trepadeiras. No interior da imagem, ele descobriu um papel com a inscrição Nossa Senhora de Nazaré do Desterro. Plácido levou a imagem para sua casa e a colocou em um pequeno altar ao lado de um crucifixo e outras imagens de santos que ele venerava. Surpreendentemente, no dia seguinte, a imagem desapareceu, apenas para ser encontrada novamente no mesmo local onde foi encontrada inicialmente. Esse enigma se repetiu nos dias seguintes, e a notícia do desaparecimento se espalhou, levando as autoridades civis e religiosas a se envolverem. A imagem foi levada para o Palácio do Governo, para o Paço Episcopal e para a recém-erguida Catedral, mas, de forma inexplicável, ela sempre voltava ao mesmo lugar.
Diante desses misteriosos desaparecimentos e retornos, Plácido chegou à conclusão de que a imagem deveria permanecer onde foi encontrada. Ele então construiu uma ermida no local para abrigá-la, e esse local é onde hoje se ergue a majestosa Basílica Santuário. O chamado milagre da fuga da imagem é considerado um sinal divino de que aquele lugar havia sido escolhido por Deus para ser um local de manifestação da fé. Até hoje, a graça de Deus se manifesta por meio da intercessão da Virgem Santíssima, que acolhe seus filhos para celebrar, louvar, bendizer e suplicar ao Senhor. A imagem em si representa a mãe que carrega o filho amado nos braços, simbolizando a acolhida de toda a humanidade nele. É bom lembrar que a doutrina católica ensina que não são as imagens que realizam milagres, mas sim Deus Trino, que, por intercessão de Maria, realiza o impossível. Ao longo da história, inúmeros relatos de graças alcançadas por intercessão de Nossa Senhora de Nazaré têm sido registrados entre os devotos que visitam o templo dedicado à Rainha da Amazônia. Isso confirma que se trata de um lugar abençoado e consagrado a Deus, onde seu poder se manifesta de forma extraordinária. Quanto à origem da imagem, ela permanece envolta em mistério. Acredita-se que a imagem tenha vindo de Portugal, uma vez que, naquela época, não havia escultores habilitados para criar tal imagem em Vigia de Nazaré, onde a devoção foi inicialmente estabelecida pelos colonizadores. É provável que os missionários jesuítas, responsáveis por disseminar a devoção a Nossa Senhora de Nazaré em várias regiões da Amazônia, tenham trazido a estatueta. A maioria dos estudiosos contesta a versão de que a imagem tenha sido transportada por terra de Vigia, devido aos perigos ao longo do caminho, que incluíam povos hostis, tornando a comunicação com Belém possível apenas através dos rios. A devoção a Nossa Senhora de Nazaré ganhava cada vez mais fervor à medida que o tempo passava. A primeira ermida construída por Plácido logo se tornou insuficiente para abrigar o crescente número de devotos. Consequentemente, mais duas pequenas ermidas foram erguidas, seguidas pela construção da matriz, antes da grandiosa igreja que temos hoje. Ao redor da ermida original de Plácido, uma clareira foi aberta na densa mata. Com o passar do tempo, essa área passou a ser habitada por moradores e comerciantes que se aproveitavam do grande fluxo de romeiros que visitavam o local, que passou a ser conhecido como Arraial de Nazaré. O movimento de peregrinos aumentava consideravelmente durante os períodos de epidemias históricas que assolavam Belém. Por volta de 1773, Plácido deu início à construção da segunda ermida, mas faleceu antes que as obras fossem concluídas. Ele confiou a tarefa ao seu amigo Antônio Agostinho, que também assumiu a responsabilidade pela guarda da imagem. Essa segunda ermida era um modesto templo de taipa, com paredes caiadas tanto por dentro quanto por fora. Era maior que a primeira ermida e tinha um telhado de palha, além de um altar de madeira. Nas paredes laterais, foram fixados ganchos para pendurar os objetos deixados como pagamento de promessas pelos fiéis. Em fevereiro de 1773, Dom Frei João Evangelista Pereira visitou o Arraial e tomou a decisão de enviar a imagem de Nossa Senhora de Nazaré a Portugal para passar por uma restauração. Além disso, ele solicitou oficialmente à Rainha Dona Maria I e ao Papa Pio VI a autorização para realizar uma festividade em honra de Nossa Senhora de Nazaré. O bispo esperava que as obras da ermida estivessem concluídas até o retorno da imagem. A imagem retornou a Belém no quarto domingo de outubro de 1774. Em resposta ao convite do bispo, a população e as várias irmandades compareceram ao porto, de onde uma solene procissão seguiu até a ermida. O evento ocorreu à noite, sob o luar, em meio à exuberante floresta amazônica. O primeiro Círio de Nazaré teve suas origens marcadas por uma série de eventos importantes. Dom Frei João Evangelista, que havia iniciado o processo de solicitação para a realização da festividade em honra de Nossa Senhora de Nazaré, faleceu antes de receber a resposta oficial.
Seu sucessor, Dom Frei Caetano Brandão, reiterou o pedido em 1788. Embora o despacho favorável do Papa tenha ocorrido em 1790, a notícia só chegou a Belém 2 anos depois, durante um período de vacância no episcopado da região. Foi em 1792 que o capitão-geral do Rio Negro e Grão-Pará, Francisco de Souza Coutinho, visitou o Arraial de Nazaré durante o mês de outubro e ficou profundamente impressionado com a devoção fervorosa dos habitantes locais. Ele também decidiu aderir à devoção e reconheceu a importância do local, planejando atrair a atenção de toda a província para Belém. Com a autorização para realizar a festividade, o capitão Coutinho planejou uma grande feira que teria início em 8 de setembro de 1793. Cada vila ou cidade deveria contribuir com produtos agrícolas para a exposição, e embarcações partiriam de diversas localidades, oferecendo transporte gratuito para Belém. Alguns navios até trariam indígenas de diferentes etnias para participar do evento. A preparação intensa durou 3 meses. No entanto, no final de junho, o capitão adoeceu e ficou preocupado por não poder inaugurar a feira. Ele fez uma promessa de que, se recuperasse, mandaria buscar a imagem de Nossa Senhora de Nazaré no palácio e celebraria uma missa na capela, presidida pelo capelão Padre José Ruiz de Moura. Em seguida, a imagem seria levada em um palanquim até a ermida, acompanhada pelo povo. A graça foi alcançada, e o capitão cumpriu sua promessa. No dia 8 de setembro de 1793, a primeira celebração oficial do Círio aconteceu. A procissão foi liderada pela cavalaria, com a imagem sendo transportada em um palanquim azul, acompanhada pela guarda nobre. Estavam presentes o próprio capitão, o cabido diocesano, os vereadores da Câmara, todos os membros das casas civil e militar, além de uma multidão de devotos, incluindo brancos, indígenas e negros, totalizando entre 5 e 10 mil pessoas. Ao chegar à ermida, outra missa foi celebrada, e em seguida, foi concedida a bênção da pedra fundamental para a construção da terceira ermida, feita de pedras e cal. Durante toda a semana, foram realizadas ladainhas na ermida e a feira no Arraial de Nazaré. O governador compareceu todas as noites para apreciar as barracas de palha que vendiam produtos regionais, incluindo frutas, animais vivos, carne de caça, peixes, comidas típicas e uma variedade de utensílios. A jornada da devoção a Nossa Senhora de Nazaré deu origem a uma história rica e significativa, culminando na construção da basílica que é reverenciada até os dias de hoje. Em 1861, a paróquia Nossa Senhora de Nazaré do Desterro foi fundada, enquanto as obras para a construção da matriz, que substituiria a terceira ermida, avançavam a passos lentos. Inicialmente iniciadas em 1852, as obras se prolongaram até 1881, e a matriz só foi oficialmente entregue em 1884, após a resolução da chamada Questão Nazarena. Em 1905, a administração da paróquia foi entregue aos clérigos regulares de São Paulo, conhecidos como barnabitas, que haviam chegado a Belém em 1903 e anteriormente estavam à frente do Seminário Diocesano Nossa Senhora da Conceição. No ano de 1908, o visitador dos barnabitas no Brasil, o padre Luiz Zoya, chegou ao Pará e notou que a matriz existente era modesta e não tinha estilo arquitetônico distinto. Além disso, o templo enfrentava inúmeros problemas, incluindo partes que precisaram ser demolidas e reconstruídas. A torre, solicitada pela Comissão Estadual de Obras, também não foi concluída. Ficou claro que era necessário erguer um novo templo. Padre Zoya sugeriu a construção de uma nova igreja ao lado da antiga para não interromper as atividades religiosas. Ele propôs a criação de uma réplica reduzida da Basílica de São Paulo extramuros, em Roma. O projeto foi inicialmente confiado a um arquiteto italiano autodeclarado, cujos planos não foram aceitos pela Câmara Municipal. Em seguida,
A tarefa foi entregue aos arquitetos Gino Copedé e Giuseppe Pedrasso, de Gênova, na Itália. No entanto, a Comissão Estadual de Obras também teve influência no projeto, incluindo a adição das duas torres. O padre Zoya liderou pessoalmente os trabalhos de construção por quase 2 décadas. A primeira pedra foi abençoada pelo então arcebispo de Belém, Dom Santiago Coutinho, em 24 de outubro de 1909. Nesse mesmo dia, o poeta maranhense Euclides Faria apresentou o que é considerado o hino oficial do Círio, Vós sois o lírio mimoso, de sua autoria. Devido à escassez de recursos, que foram arrecadados por meio de várias fontes, incluindo festividades, doações e apoio internacional, as obras avançaram lentamente. Cada detalhe da arquitetura foi cuidadosamente considerado, resultando em uma igreja repleta de elementos que não podem ser apreciados em uma única visita. Em 1920, mesmo com as obras ainda em andamento, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, encontrada por Plácido, foi trasladada da antiga matriz para o interior do novo templo. 3 anos depois, o altar-mor foi inaugurado para celebrar os 25 anos de ordenação sacerdotal do Padre Afonso. Em 1923, o Papa Pio XI concedeu o título de basílica, reconhecendo a importância do local para a devoção mariana na Amazônia. A maior parte do templo foi construída com peças pré-fabricadas por empresas da França, Itália e Brasil e transportadas por navio até Belém, onde foram meticulosamente montadas. A Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, como parte integrante do conjunto do Círio, foi declarada Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco em 2013. Desde a época em que a imagem original foi entronizada no altar-mor da Basílica, outra imagem, pertencente ao Colégio Gentil Bittencourt, representou-a nas procissões até 1969, quando a imagem peregrina foi criada. Essa imagem tem um status de chefe de Estado, conferido por uma lei estadual paraense. Hoje em dia, o Círio de Nazaré é reconhecido como a maior manifestação católica do planeta, atraindo mais de 2 milhões de pessoas às ruas de Belém. O Círio tornou-se uma das mais importantes festas religiosas do Brasil. É um momento de fé, devoção e comunhão entre os fiéis, que vêm de todo o país para celebrar a padroeira da Amazônia. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Ao final agora, vou deixar 3 opções de vídeos que creio que você vai gostar. Obrigado. E vamos encerrar rezando a Nossa Senhora de Nazaré. Já desejando que Nossa Senhora abençoe você imensamente. Ó gloriosa Virgem de Nazaré, cuja solenidade celebramos neste dia e cujos louvores os anjos cantam no céu, também me associo de alma alegre a essas homenagens e vos dirijo as minhas saudações. Convicto de que jamais se ouviu dizer recorresse alguém à vossa proteção e implorasse o vosso amparo sendo por vós abandonado, ouso pedir-vos, alcançai-me todas as graças espirituais e temporais necessárias ao meu estado, sobretudo a inestimável graça de amar a Jesus como vós o amastes na terra. Só assim poderei viver cristamente, morrer piedosamente e compartilhar da vossa glória no céu. Assim seja. Virgem de Nazaré, rogai por nós.